Bom dia, gente. Bom, como o pastor Everson falou, a gente está nessa série, Nova Mentalidade. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse título aqui, ó. O sucesso deixa rastros. Quem já ouviu essa frase alguma vez na vida? É uma frase bem charnequinha, né? Mas eu acho que uma vez na vida você já escutou isso. E por mais que essa frase seja uma frase bem coachiniana, podemos dizer assim, ela em parte faz um pouco de sentido. Por que eu digo isso? Se a gente olhar para algumas pessoas que tiveram algum tipo de sucesso, aí pensa aí uma pessoa que às vezes você segue, uma pessoa que você gosta muito, às vezes essa pessoa tem um sucesso empresarial, às vezes essa pessoa tem um sucesso artístico. De algum modo, se a gente começar a olhar um pouco a história dessa pessoa e a gente fazer como se fosse uma engenharia reversa da história dessa pessoa, a gente consegue ver onde ela começou. A gente consegue ver os primeiros desafios, a gente consegue ver as primeiras histórias. E de alguma forma a gente consegue se identificar com essa primeira fase. A gente se identifica talvez com a fase da dificuldade, a gente se identifica com as fases que antecederam o sucesso dessa pessoa. E a gente quer tentar no rastro dessa pessoa, no rastro que essa pessoa deixou, alcançar um sucesso relativamente parecido. E aí, quando a gente começa a parar para pensar sobre isso, é que para chegar num lugar existe um plano para ser traçado. E esse plano depende de atitudes e a capacidade que te levam a conquistar um objetivo específico. Você tem um objetivo lá na frente, você traça planos, você traça uma ideia, você traça metas, e aí com as suas atitudes e com a sua capacidade, você em algum momento vai alcançar esse objetivo, esse sucesso que a gente quer. E o sucesso está muito ligado à nossa capacidade. O sucesso está muito ligado com a nossa competência. Então, se a gente pudesse tirar um conceito básico disso tudo, é que o esforço é a alma do sucesso. Quanto mais você se esforça, em pequenos passos, mais sucesso você tem. E aí eu pensei em algumas pessoas que com certeza você vai conhecer e achar que essas pessoas tiveram sim um grande sucesso. Esse cara, por exemplo, quem que é? Steve Jobs. O que ele fez? A Apple, o iPhone. Foi um cara de sucesso, alguém que usou a sua capacidade cognitiva para criar algo que revolucionou, basicamente, eu acho que esse século, desde o começo. Esse outro cara aqui, Elon Musk, de alguma forma está revolucionando agora o nosso tempo. Então ele criou o PayPal lá atrás, nos anos 2000, vendeu o PayPal, começou a Tesla, começou a SpaceX. Então um cara que tem muito sucesso. Outra pessoa, esse aqui, quem conhece, né? Uma pessoa de extremo sucesso artístico. O rei do pop. Todo mundo conhece esse cara em qualquer lugar do mundo. Outra pessoa, quem é mais do esporte, conhece esse cara também. Outra pessoa, todo mundo conhece essas pessoas. Em algum nível, talvez um ou outro você não conhece. E aí, pensando nisso, nessa capacidade de cada uma dessas pessoas, nesse sucesso que deixa rastros, tem um livro que é Ego Transformado. Livretinho, na verdade, 50 e poucas páginas, em 2 horinhas você termina esse livro tranquilamente. O pastor Tim Keller, ele, em um trecho, ele conta a história de uma pessoa, ele conta uma frase de uma pessoa que colocou em um tabloide, colocou em um jornal. E a frase dessa pessoa é o seguinte, deixa eu ver se está aqui a frase. Aqui, ó. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Eu venço seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo eu continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que eu sou alguém. A minha luta não terminou. E eu acho que ela nunca vai terminar. Quando eu li essa frase, quando eu estava lendo esse livro, eu comecei a me identificar muito com algumas coisas que essa pessoa teve de sentimento. Eu comecei a me identificar em algum nível porque a gente tem medo de ser medíocre. Quando a gente começa a pensar na nossa vida, a gente tem medo de ser medíocre no nosso casamento, a gente tem medo de ser um pai medíocre, porque quando a gente pensa em mediocridade, já assusta, já traz um peso em nós e a gente fica
com medo de ser essa pessoa medíocre, essa pessoa indiferente. Isso está dentro do meu coração e eu tenho certeza que você também sente isso. E o mais absurdo de tudo é que essa frase veio de uma pessoa que também você conhece, Madonna. Foi dessa pessoa que veio essa frase. Uma pessoa que ganhou absolutamente tudo, que todas as coisas que ela gostaria de ter no universo, ela pode ter acesso. Mas o medo da mediocridade, o medo de não ser sempre espetacular, o medo de estar sempre grande, no final da noite, sempre toca o coração dela. No final da noite, esse medo de não terminar, não encontrar essa luta, que dê a sensação de que ela nunca termina, ela vai estar lá, à noite. No momento que ela dorme, no momento que ela descansa. E nós passamos por isso. Nós passamos por essa sensação, apesar de a gente não ser uma Madonna, a gente também tem essa sensação, esse medo do que vai ser o futuro, e a gente tem medo de viver uma vida medíocre. Esse medo está em todos nós. Porque a gente olha para o sucesso e a gente começa a desejar algumas coisas que só o sucesso pode trazer. E talvez você olhe para a sua história, você olhe para o seu passado, aquilo que você desejava como sonhos, aquilo que você desejava como oportunidades, talvez isso não aconteceu. E isso começou a gerar em você esse senso de mediocridade, de que você não vai alcançar esse lugar, de que você não vai ter um espaço no mundo, você não vai ser uma pessoa que vai revolucionar a história do mundo. E isso está dentro de nós. E o desejo agora, ele começa a transformar, o desejo do sucesso, ele começa a ser transformado por um sentimento de frustração. O que antes você queria muito alcançar algo, você não consegue alcançar. E aí depois de você não conseguir alcançar, você começa a se sentir frustrado por não estar conquistando aquilo que você sempre sonhou. Mas se nós olhássemos para os nossos desejos mais profundos, se nós olhássemos para as perguntas que entram na nossa mente, talvez você se pergunte algo parecido como, qual é o sucesso que nós buscamos? Qual é o sucesso quando você pensa, quando você olha para o seu futuro, chegar naquele lugar? Qual é o sucesso que nós estamos buscando? E quando nós pensamos em uma vida bem-sucedida, o que vem na nossa mente? Quando você pensa numa vida que vale a pena, quando você pensa numa vida que finalmente chegou onde você queria chegar, o que é essa vida? Se fosse um lugar, que lugar seria? Se fosse um espaço, que espaço esse seria? Com quem você estaria nesse lugar? Se você parasse para pensar nisso tudo. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho, a gente pode ver que Deus tem uma definição de sucesso radicalmente diferente do que o mundo tem. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o Evangelho, ele nos constrange a mostrar que esse sucesso que o mundo ensina não tem absolutamente nada a ver com o sucesso que Deus nos ensina, no sucesso que Deus às vezes quer para a minha vida, que quer para a sua vida. E o mundo ele te ensina que quanto mais você faz, mais sucesso você tem. Quanto mais você executa, quanto mais capacidade você tem, quanto mais capacidade de transformar a sua ideia em uma ação, mais sucesso você consegue. E o Evangelho ele ensina que quanto mais você descansa em Cristo, mais você se sente completo. Então é coisas completamente diferentes. De um lado a gente tem ver o que? Fazer, executar, crescer. E do outro lado, o Evangelho nos chama a descansar em Deus. E isso para nós é algo que exige da gente uma capacidade de ver que Deus está governando sobre todas as coisas. E aí o apóstolo Paulo, você pode abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, a gente vai ler o capítulo 3. No capítulo 3, ele vai falar assim, a parte B do versículo: alegremo-nos no que Cristo fez por nós,
não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Veja que, antes de ele dar continuidade naquilo que ele está escrevendo, ele fala uma palavrinha aqui, ó. Alegremo-nos. No quê? No que Cristo fez por nós. Então, antes de Paulo falar algo no sentido de alegre-se porque você tem grandes coisas na sua vida para executar. Alegre-se porque você tem grandes capacidades dentro de você. Não, ele fala assim, ó, se alegre no que Cristo fez. Se alegre no sacrifício de Jesus. O nosso maior erro como cristãos, muitas vezes, é olhar para o sacrifício de Jesus, olhar para aquilo que Jesus fez e achar que a gente poderia ter feito melhor. Às vezes a gente não fala isso, mas a gente vive a nossa vida dessa maneira. Porque a gente pensa assim, ó, graças a Deus que Jesus morreu pelos meus pecados. Graças a Deus porque um dia Jesus lá decidiu tomar todos os meus pecados, mas ainda bem que eu dou o dízimo na igreja. Ai, amém, glória a Deus porque Jesus ele foi lá e fez tudo por nós, mas ainda bem que eu sirvo na igreja todo domingo. Ainda bem que eu sou uma pessoa correta. Ainda bem que eu sou uma pessoa humilde. Só que a verdade é que Jesus pagou um preço que a nossa honestidade, que o seu dinheiro, que a sua decência jamais seria suficiente para saciar o peso do pecado sobre nós. Se você pensasse em tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que você tem, se você vendesse tudo aquilo que você tem, isso não seria capaz para saciar o peso do pecado que havia na terra, que havia por causa do pecado de Adão, por causa de Eva, e que permeia toda a nossa história. E se nós não entendermos isso na nossa fé, a gente vai achar sempre que é algo sobre o sucesso que a gente precisa alcançar. A gente fica sempre atrás desses rastros que existem. E Paulo vai continuar falando no versículo 4, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria mais. Alguém aqui já tomou um enquadro da polícia em algum momento da vida? Por exemplo, ó, não talvez um enquadro de, ó, levanta a cabeça e tal, você quer, tá? Baixa a cabeça, na verdade, né? Ou talvez uma multa de trânsito, alguém vai lá e te para, ó, tá com o farolzinho aí zoado, tá com o pneu careca. Em algum momento, alguma pessoa, você já tomou um enquadro de alguém. E os próximos versículos que a gente vai ver aqui é basicamente um enquadro que Paulo está dando para a igreja. Paulo vai falar o seguinte: eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, eu cumpri a lei com todo vigor. Eu quero que nesse momento a gente traga para a nossa realidade isso aqui. Então para pensar na sua história, para pensar na sua vida. Talvez aquele sonho que você sempre teve. E aí, no decorrer da sua vida, você começa a dar os primeiros passos para esse sonho. Talvez foi uma faculdade. Talvez formar em medicina, direito, não sei o quê. Encontrar aquela coisa dos sonhos, sabe? E aí você viveu a sua vida inteira para chegar nesse objetivo. Então você chegou lá, fez toda a sua escola, fez ensino médio, chegou para escolher a faculdade. Foi tão difícil aquele vestibular. Às vezes tentou no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, foi. Deu certo. Finalmente chegou lá. E aí você começa a sua faculdade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, finalmente, sexto ano de faculdade. E aí você termina a sua faculdade, você consegue aquele estágio que finalmente todo mundo na tua sala estava disputando. Aquele estágio no Banco do Brasil, aquele estágio no Bradesco, no Santander, no hospital Albert Einstein, finalmente conseguiu chegar lá. E aí esses rastros que você começou a tomar, tá dando tudo certo na tua vida, as coisas estão acontecendo finalmente. Foi tantos anos de a gente tentando, foi tantos anos se esforçando para chegar num lugar, e quando você chega nesse lugar, você pode falar assim, ó, eu consegui, eu cheguei lá.
volta para isso aqui. O que Paulo está falando aqui é que ele chegou lá. O que Paulo está falando aqui é que toda a sua história foi para um objetivo. E foi para ser um fariseu. A história de Paulo é uma história muito interessante quando a gente começa a pensar na conversão dele antes da sua conversão. Paulo fala que ele conseguiu a cidadania romana por nascença. E aí, se a gente começa a parar para pensar que para você ser um romano de nascença, tinha duas possibilidades. Uma, ou você compra a cidadania, seu pai, seu avô comprou essa cidadania, e isso te exige muito dinheiro. Por exemplo, se você quiser o green card, que não é nem a cidadania americana, você paga $500 mil e você tem um green card. Só isso. Você não precisa falar inglês, $500 mil. $500 mil. Você ganha o green card. E Paulo está falando assim, ó, eu nasci romano. Então, beleza. Ou alguém comprou antes da sua geração, ou alguém da sua geração tinha uma influência muito grande entre os romanos. Talvez fosse um general do exército, talvez fosse alguém da aristocracia romana. E a gente está falando de uma história que ser romano era muito importante. Então, quando a gente começa a parar para pensar nisso, a gente está falando de alguém que muito provavelmente na sua história tinha dinheiro. A gente está falando de alguém que tinha relevância. Não só no seu meio religioso, mas talvez no meio político. A gente está falando de um cara que toda a sua vida ele estudou nas melhores faculdades. Estudou nas melhores universidades. Talvez isso não existia na época, claro, mas existiam escolas. E ele estudou aos pés de um dos maiores rabinos daquela época. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais importantes para aquilo. A gente está falando de alguém que toda a sua vida ele foi com um objetivo único de ser um fariseu, e ele não se tornou apenas um fariseu qualquer, ele se tornou um mestre dos fariseus. Ele se tornou o cara de mais sucesso em absolutamente tudo aquilo que ele se propôs. Se Paulo fosse se propor a ser um político, pode ter certeza absoluta, ele seria um grande político. Se Paulo se propôs a ser uma pessoa, qualquer coisa que ele quisesse, ele poderia. Porque ele tinha recurso para isso e ele tinha a base para isso. Então a gente pensa que até a sua conversão, não tem relato claro, mas que a grande possibilidade é que Paulo tinha entre 30 e 35 anos já. Então já não era alguém tão novo, obviamente não era alguém tão velho, estou chegando perto dos 30, então tem que dar uma relevada. Então ele já não era alguém, ele já era uma pessoa que assim, já estava com uma grande história traçada. Já era alguém que já tinha grandes feitos naquilo que ele tinha feito o resto da sua vida inteira. E agora, quando a gente olha para isso, a partir do encontro de Jesus, Paulo ele vai falar uma coisa que precisa entrar no nosso coração como uma flecha. O próximo versículo, ele vai falar o seguinte: e eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. E essa pregação, enquanto eu estava escrevendo, ela começou a mexer muito comigo. O Senhor começou a falar muito ao meu coração. Porque a gente se coloca em espaços onde a gente sempre está querendo chegar no sucesso, a gente está procurando esses rastros, a gente está procurando sempre ser o melhor naquilo que a gente faz. Então, talvez lá no seu trabalho você não está satisfeito em ser alguém medíocre. E é claro que você não tem que ser alguém medíocre, porque você é um filho de Deus, você é aquele que encontrou a Cristo, e por isso você faz tudo aquilo que você faz muito bem. Só que agora não é mais sobre aquilo que eu posso fazer porque Cristo me salvou e por causa disso eu faço as coisas muito bem feitas. Não, é porque todas essas coisas, essas bases que eu tenho feito, essas bases que eu tenho construído, eu tenho firmado tão forte nisso que a minha vida inteira eu me esforcei para fazer isso aqui. A minha vida inteira eu me esforcei para fazer essa faculdade. A minha vida inteira eu me esforcei para formar isso aqui na minha vida. Não é Cristo que vai tirar isso de mim. O meu esforço, a minha mão, eu pude chegar nos lugares que talvez o meu pai sempre sonhou e ele nunca conseguiu. Meu pai, às vezes ele depositava um sonho em mim quando eu era criança
E ele falava assim, não, porque você vai ser tal coisa, você vai ser tal coisa. E tá tudo bem, os pais têm que depositar isso nos filhos, sobre estimular eles a viver uma vida, um bom futuro. Mas aí quando a gente chega lá, a gente olha para isso, e é como se Deus estivesse fazendo um pedido para a gente, assim, ó, ei, não considera essas coisas que você está fazendo, para de considerar essas coisas como se fosse o suprassumo de tudo aquilo que você precisa. Comece a considerar essas coisas como insignificantes. Algumas versões vai falar como esterco, ou seja, insignificante, ínfimo, perto de encontrar Cristo, por causa da causa de Cristo. Meus irmãos, como a gente tem se firmado em tanta coisa fora da causa de Cristo. Como a gente tem se firmado em coisas humanas, como nós temos nos firmado em coisas terrenas, que sim, elas são coisas desejáveis, que sim, que são coisas lícitas. Eu não estou falando de ser o maior traficante do morro, não é nada disso. Eu estou falando de ser alguém que talvez tenha o salário dos sonhos, 20 mil, 30, 40, quanto que é? Vamos imaginar que Paulo tinha isso aí. Mulher, podia ter quantos quiser. Filhos, enfim. O que é aquilo que você tem colocado assim, ó, no pedestal? Paulo tinha tudo isso antes de conhecer a Cristo como pedestal. E agora ele está falando assim, ó, ei, tudo isso, cara. Foram 30 e poucos anos da minha vida, 40 anos da minha vida. Eu jogo isso no lixo. A minha história inteira não fez sentido, porque se não tivesse Cristo, se Cristo não tivesse me ferido, se Cristo não tivesse feito uma divisão na minha história, nada faria sentido. Se Cristo não tivesse sido aquele que morreu por mim, que morreu por você, sobre nos alegrarmos no sacrifício de Jesus unicamente, porque aquilo que a gente pode fazer não compra isso. Aquilo que a gente pode fazer não vai comprar sua paz. Aquilo que você pode fazer não vai comprar as melhores coisas do mundo. Porque vai chegar uma hora que ele vai olhar para tudo isso. E assim como a Madonna fala, vai chegar uma hora que a gente vai olhar assim, ó, nossa, eu me sinto medíocre em tudo aquilo que eu faço. Em tudo aquilo que eu faço, eu preciso sempre fazer algo espetacular. E aí eu chego lá. Só que quando eu chego lá, eu vejo que lá não é lá. É como se... Uma ilustração acho que faz muito sentido aqui. É como se nós tivéssemos duas escadas. Uma escada, você consegue ver exatamente todo o futuro. Você olha para lá e aí você vê um lugar incrível. Você olha para lá, você está vendo a vida dos sonhos. Está ali, pertinho. E nesse caminho existe uma escada. E você só precisa andar sobre essa escada para chegar naquele lugar. Só que aí, quando você pisa nessa escada, no primeiro degrau, essa escada desmorona. Absolutamente para chegar lá, desmorona tudo e você não consegue mais chegar lá. Agora, o caminho que Deus nos dá, se a gente olhar para toda a história de Abraão, tantas pessoas que passaram por isso, Deus vai nos chamar e vai nos falar para caminhar sobre uma escada que a gente só vê o próximo degrau. Então você está olhando para uma escada que você, na verdade, você nem vê o primeiro degrau. Você coloca o pé, pum, botou o primeiro degrau. Aí o Senhor vai te chamar e vai assim, ó, ei, vamos, continua, passo de fé. Segundo degrau, você não está vendo nada. Pum, você chegou no segundo degrau. Deus, mas eu quero ver o terceiro e o quarto. Não, porque se você ver o terceiro e o quarto, você vai fazer cagada. E aí Deus te chama, terceiro, vai. Pum. E você vai, degrau em degrau. Aí você, aquele sonho que talvez você tinha lá no começo, por causa desses degraus que você começou a passar, a sua história começou a ser transformada. E aquilo que você desejava tanto se torna ínfimo perto de Cristo. E ele vai continuar falando. Sim, todas as coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e a considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Sabe, meus irmãos, se a gente começa a olhar para tudo isso, a gente vê que a história de Paulo, quando ele encontrou Jesus, Jesus acabou com a história dele. Jesus acabou com a vida de Paulo. Jesus acabou com a reputação de Paulo. Jesus acabou com tudo aquilo que ele poderia ter feito.
E se a gente parar para pensar em encontrar Jesus, nessa realidade, se a gente pensar em encontrar Jesus, foi uma porcaria aos olhos humanos. Sabe quando Jesus fala lá pro jovem rico, o jovem rico chega até ele assim, mestre, tô show, hein? Tô conseguindo tudo. Tudo aquilo que o Senhor fala que eu preciso fazer, eu tô fazendo, tá? E aí Jesus fala assim, perfeito. E eu acredito que Marcos fala isso e fala assim, que Jesus o amou. Jesus o amou. E aí Jesus fala para ele assim, então agora faz o seguinte, pega tudo isso aí que tu tem e doa. Pega tudo isso que tu tem e entrega aos pobres. Jesus estava fazendo um convite para ele e não era um convite legal. Jesus estava fazendo um convite para ele e era o seguinte, assim, sabe aquela herança que você recebeu da sua história? Sabe aquele trabalho que você recebeu sua vida inteira? Sabe aquela aplicação que você tem, que você guardou seu dinheirinho a vida inteira? Pega tudo isso aí e doa aos pobres e me segue. Jesus acaba com a nossa vida quando nós encontramos Ele. Porque aquele que entrega a sua vida, acha em Cristo. Aquele que decide assim, eu vou perder a minha vida, esse encontrou o verdadeiro favor. Não é sobre a busca do sucesso que o mundo está toda hora botando na nossa mente. Não é sobre esses rastros que estão colocando todo momento na nossa cabeça. Não, é sobre encontrar Cristo e considerar absolutamente qualquer coisa, qualquer capacidade que você tem, qualquer capacidade técnica que você tem sobre o seu dinheiro e considerar isso lixo. E considerar isso nada. A vida dos sonhos, o sucesso financeiro, o sucesso na vida, nada é comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo e ser achado por Ele. Quando você olha para isso e diz, nossa, eu fui achado por Cristo, meu Deus, eu fui encontrado por Ele. Eu fui achado por Ele. Eu estava perdido como um mendigo, eu estava perdido como alguém que não tinha nada. Mas eu fui achado por Ele. E esse é o maior tesouro, meus irmãos, que nós precisamos guardar naquilo que nós temos. Nós precisamos compartilhar essa palavra, porque aquilo que você recebeu precisa chegar em outras pessoas. Existem pessoas que estão nesse mundo à busca do sucesso, em busca desses rastros, só que esses rastros não levam a nada, porque a partir da hora que ele der o primeiro degrau, essa escada vai sumir. A partir da hora que ele der o primeiro passo, nesse espaço ele vai perder toda a sua história, ele vai perder a sua vida, só que ele não vai perder a vida como Cristo nos ensina a perder a vida para encontrar ele vai perder a sua vida para encontrar a ira de Deus. Ele vai perder a sua vida para nunca mais ter acesso a essa presença que nós temos todos os dias. E Paulo vai continuar falando, eu não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Ou seja, aquele que cumpria todas as leis, aquele que cumpria todos os mandamentos, é óbvio que nem Paulo cumpria todos os mandamentos, 600 e tralalá. Mas assim, a confiança que eu tinha na lei, a confiança que eu tinha nos meus méritos, a confiança que eu tinha na minha religiosidade. E não olha para Paulo como se fosse absurdo, tá? A gente é mais fariseu do que todas as seitas que existem. A gente é mais fariseu do que as seitas que existiam nessa época. Existiam outros partidos políticos, enfim. Mas a gente é muito parecido com os fariseus, nós evangélicos. Nós somos muito parecidos porque a gente se gaba naquilo que a gente faz. Só que Paulo está falando que a obediência da lei, essa justiça própria que a gente acha que a gente tem, não é tão importante, na verdade não é absolutamente nada, com base na fé em Cristo. O Evangelho ele transforma a nossa vida de tal maneira que aquilo que nós considerávamos tão importante, a gente simplesmente passa a não considerar mais. Paulo vai continuar falando, e eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participar da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Nós estamos vendo um coração fascinado por Jesus. A gente não está vendo mais alguém que coloca sua justiça própria, a gente não está vendo alguém que poderia fazer algo. Não, a gente está olhando para alguém
que pega toda a sua justiça própria, que pega toda a sua história, e quando compara com a beleza de Cristo, o coração se torna fascinado por Ele. O nosso coração, meus irmãos, precisa ser fascinado por Cristo. Porque cada vez que nós contemplamos a beleza de Cristo, nós somos transformados. Quanto mais nós contemplamos aquilo que Jesus faz, assim como Paulo fez, quanto mais nós contemplamos o seu sacrifício, nós olhamos para tudo isso e falamos assim, Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque, Deus, como eu era pecador. E talvez você está aqui e você nem tinha uma história antes de conhecer a Cristo tão absurda assim, com aqueles testemunhos do... Tomei 53 tiros e não sei o quê. Não. Sua história foi simplesmente de alguém que não contemplava a beleza de Cristo. E agora essa beleza que você não consegue mais não olhar, você não consegue mais tirar seus olhos para isso, ela começa a te gerar transformação. E Deus não se tornou homem. Deus não deixou toda a sua glória para melhorar a sua vida. Deus não deixou toda a sua glória e se revelou como um homem para te mostrar o rastro do sucesso. Deus não fez isso com esse objetivo. Ele veio para te tornar semelhante a Ele. Foi isso que Jesus fez. Deus olhou para mim, olhou para você e falou assim, tem como esse bando de pecador, tem como essa banda dessa galera que acha que pode fazer muita coisa com a sua justiça melhorar. E o melhorar não é sobre só ter uma vida melhor, mas o melhorar é quando nós contemplamos a beleza de Cristo, quando nós olhamos para Ele e a gente começa a ser transformado porque nós queremos ser parecidos com eles. E aí, se a gente parar para pensar em tudo isso, sabe aquelas frustrações que a gente tem por não ter alcançado o nosso ponto B, o nosso auge, de não ter alcançado o sucesso que a gente queria? Aquilo que a gente sempre quis, mas a gente nunca conseguiu. Essa redefinição de sucesso, essa redefinição de olhar para o lugar certo, olhar para a pessoa certa, de contemplar a beleza de Cristo, ela vai curar todas as nossas frustrações mais profundas. A gente vai olhar para Cristo, vai olhar para as nossas frustrações e tudo isso vai ser redefinido dentro de nós. Não seja tão arrogante de achar que Deus não resolve teus fracassos. Talvez você tenha fracassado em muita coisa na sua vida. Talvez você tenha fracassado como pai, talvez você tenha fracassado como mãe, talvez você tenha fracassado como filho. A gente coleta muitos fracassos ao redor durante a nossa história, né? Não acha que Deus não tem a capacidade de resolver esses fracassos? O sucesso, reconhecermos a Deus, estarmos fascinados por Ele e nos tornarmos semelhantes a Ele. De tudo aquilo que você precisa tirar dessa manhã, o convite é esse. Redefine o seu sucesso. Porque o sucesso é conhecermos a Deus, fazer com que o nosso coração seja fascinado pela sua beleza, fazer com que o nosso coração seja fascinado pela sua glória e assim nos tornarmos semelhantes a Ele. E para nós refletirmos e aplicarmos, quero passar 2 pontos com você. Quão fascinado está o teu coração por Jesus? Quando você olha para você hoje, quanto de fascínio o Senhor ainda tem colocado em você? Quanto de fascínio existe a sua alma, existe o seu coração que contempla Cristo? Quanto de fascínio tem no seu coração? Segunda pergunta, o que você tem feito para buscar a contemplação de Cristo? E não é sobre méritos, de novo. Não é sobre aquilo que eu preciso fazer. O que Deus tem te chamado? Como que Deus tem te chamado para um relacionamento com Ele? Como que Deus tem te chamado, tem te acordado de manhã e falado assim, ei, vem para cá. Ei, tem um relacionamento, eu quero me relacionar contigo, eu quero que você contemple a minha beleza, olha para mim. Sabe esse sucesso que você está procurando tanto? Esse sucesso vai chegar a um ponto que você vai falar assim, nossa, eu sou tão medíocre. Nossa, você pode chegar no auge
das suas finanças, você pode chegar no auge de qualquer coisa, mas se você chegar nesse auge sem Cristo, você vai se sentir um medíocre. E você vai falar assim, ó, cara, eu não cheguei onde eu queria. Cara, eu achei que eu ia chegar, mas eu não encontrei. E é esse o chamado que Deus nos faz nessa manhã. Quero te convidar a você ficar de pé. O Senhor nos chama para redefinirmos o nosso padrão de sucesso, para redefinir esse rastro que a gente achava que era, para redefinir a escada que a gente está achando que a gente vai chegar, o ponto alto que a gente vai chegar. Mas que o seu coração possa ser constrangido e lembrar que o Senhor não morreu por mim, por você. O Senhor não veio dos céus, desceu à terra com todo o seu esplendor, com toda a sua glória e majestade, se tornando um homem lá de uma cidadezinha do interior. Um homem que foi amamentado, que foi trocado suas fraldas, mas que morreu pelo meu e pelo seu pecado, só para te dar uma vida de sucesso. Feche seus olhos. Quero te convidar a orar. Pai, como nós precisamos, Deus, conhecermos aquilo que o Senhor tem para nós. Como nós precisamos, Pai, ter a nossa mentalidade transformada. Ter uma mentalidade que olha para o Senhor. E quando contempla o Senhor, olha para tudo aquilo que a gente faz, olha para todos os nossos sonhos e considera nada. Considera nada. Menos que nada. A gente olha para tudo isso e fala assim, oh, meu Deus, que ganho inestimável é conhecer a Cristo. Que ganho inestimável que eu tive. Um Deus que olhou para mim com amor. Um Deus que olhou para mim com misericórdia. E mesmo sabendo quão podre eu era, mesmo sabendo dos meus pecados, mesmo sabendo das minhas frustrações, Ele decidiu me amar. Então nós nos alegraremos em saber que pelo teu sacrifício nós fomos sarados. Nós nos alegraremos em saber, Pai, que em Cristo nenhuma confiança, nem nos nossos esforços é possível. E obrigado, Pai, por não depositar em nós confiança. Porque se depositasse confiança em nós, quão falhos e miseráveis nós seríamos, Deus. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Deus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus.